Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma aula. A gente vai falar hoje sobre o Deus Marte. A gente está fazendo aqui um curso, são 7 dias. E a gente começou na sexta-feira, vai até quinta-feira. E cada dia a gente está fazendo referência a um planeta. Mas na verdade isso aqui é um curso de capacitação profissional para os nossos profissionais cadastrados aqui do bem. O pessoal tá entrando, a Isa, tudo bom? Paulo chegou, Rafael, te chamando Paulo Emanuel, boa noite. Quem estiver assistindo aqui esse vídeo depois ali no replay, pula uns minutinhos que a gente vai receber o pessoal, tá? Deixa eu aceitar o Paulo aqui. Boa noite, Rafael. Boa noite, Dan Max Físio, a Isa. Oi! Olá, boa noite. Boa noite! Tudo bom? Tudo bem, Cláudia? Também. Outro dia puxado aí, né, Paulo? Essa semana tá Sim, demais. sim. Olha, o Tô Éder aqui na, entrando. tô aqui na sede do bem, ainda estou de crachá. Ai, que bonitinho, crachado bem. A Aham. Rai, boa noite, Rai. Boa noite, Kátia. Oi, Rai, A seja Rai é super bem bem-vinda. lover. Ela tá nas nossas lives, ela é maravilhosa. A gente interage no direct também, às vezes. Sim, muito bem. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula da nossa semana do Universo de Saúde Preventiva. É muito bom ter vocês aqui. Hoje, terça-feira, né? A nossa quinta aula, Sexta, né? sábado, domingo, segunda, quinta aula. Quinta Outra em vez de aula. contar o contrário. Pois é, nossa quinta aula e que bom que estamos aqui. Ontem a aula foi super legal, né? Foi sobre o astro, ou a astra, a Lua, A Lua foi. a Lua, e ela tá radiante lá no céu, né? Super se mostrando aí pra Sim, vai ter um gente. eclipse, né? Acho que amanhã, Ah, parece. vai ter uma super lua aí esses dias. E, e amanhã eu fiquei curioso, né? Mas é até engraçado, né? Que eu estava conversando esses dias, eu estava conversando com uma amiga agora há pouco, eu estava falando exatamente isso, né? Que todo dia a gente recebe a mensagem, todo mês, de que vai ter uma lua maior do que a outra. Eu já nem sei É, mais, isso é verdade. Ele fala, nunca né? visto antes, muito raro. Todo dia tem um evento raro no céu. Mas que bom, Oi, realmente Bi, todo boa dia é noite. especial e todo dia ela é fantástica. A gente tem que valorizar mesmo. Vai ter uma super lua vermelha de sangue. Enfim, que não vai Ah, ficar tão vermelha, aparentemente, vai ficar só meio laranjada. sim. Boa noite, Fio. Litoral Malharia, que bacana ter vocês aqui. Sejam todos bem-vindos para mais uma live do bem, para mais uma aula. Como de costume, eu vou abrir alas aqui para a gente, falando da nossa plataforma, tá? Hoje eu estou diretamente da nossa sede aqui em Brasília, né? Aqui nós temos o nosso escritório barra também um espaço de atendimento do bem, né? Onde eu atendo também como psicólogo e tem outros profissionais que também vêm aqui fazer atendimentos e é um espaço também da nossa comunidade que nós estamos usando bem pouco nesse período agora, só em casos mais emergenciais. A gente está concentrando nossos atendimentos hoje muito mais no atendimento online, mas a gente tem um espaço aqui bem legal, tá? Quando a gente tiver a oportunidade, né? Quem quiser vir, quando acabar esse momento todo de quarentena e de restrições aí, a gente tem a oportunidade de voltar a fazer os nossos eventos. Inclusive, aproveitar para até falar um pouco disso, né? Hoje, alguma das curiosidades que as pessoas têm em relação ao bem, em relação aos eventos que a gente organiza, por que a gente organiza esses eventos, como esse curso que a gente está organizando aqui. Sabe que no ano de 2019 a gente organizou vários eventos, sabe, Cláudia? Hum. Dentre eles o Café do Bem, que era um espaço que acontecia semanalmente, que a gente encontrava profissionais de saúde aqui no auditório, né, do nosso espaço. Foi muito legal essa fase. A gente teve a oportunidade, sempre tinha um cafezinho, sabe, um momento de troca. Vou até pedir para os meninos depois compartilhar aí essa
algumas dessas fotos, desses cafés que vale a pena. Muita gente boa passou por aqui, sabe? A gente teve a oportunidade de falar. Todo momento que a gente conversava um pouquinho sobre saúde, fazia amizades, né? Então, os profissionais se conheciam uns aos outros e a gente tinha a oportunidade de trocar cartões, de falar um pouco da maneira como pensa a saúde, sabe? Então, eu fico bem feliz de ter acontecido, né? A gente ter tido a oportunidade de ter esse momento. A gente tinha uma ideia de fazer vários outros eventos, né? No ano de 2020, né? Mas não pudemos. E aí a gente veio para esse formato também digital, que também foi uma oportunidade da gente ampliar, né? A nossa atuação, né? E então a gente está num momento bem legal, né? Então o bem é essa comunidade que a gente, né, está formando, né? Que agora está cada vez maior. A gente tem pessoas cada vez mais engajadas, envolvidas nessa causa. E a nossa causa é levar o bem às pessoas através do acesso de qualidade à saúde, né? E como é que a gente faz isso, né? Através dos nossos eventos, através da nossa plataforma, que é um espaço onde esses profissionais e usuários podem se encontrar, né? É um espaço onde os profissionais podem encontrar ferramentas de trabalho, né? Ferramentas tecnológicas e ferramentas também, ferramentas e metodologias que são ensinadas através dos nossos eventos, através dos nossos cursos. E hoje nós já tivemos uma aula de imersão que foi muito boa, né? A aula dada pela Cláudia. Hoje a gente estava lá 8 horas da manhã, né, Cláudia? Uhum. mais uma, mais um compartilhamento, né, de conhecimento, uma aula mais técnica, mais voltada para profissionais de saúde. Eu gostei muito da aula, né? Gostei muito das pessoas que estavam ali também participando cedinho com a gente, né? Para quem se inscreveu no curso, as aulas vão permanecer ali disponíveis, né, Cláudia? Acho que é importante Sim. avisar e lembrar, tá? Mas é bem legal essa troca, né? Esses dias, apesar de ser trabalhoso, que de manhã a gente estava lá em aula, né? Atendi o A dia noite de todo, novo. né? É. Até agora há pouco eu estava atendendo e agora a gente está partindo para mais uma aula de hoje, a nossa aula, né? Do planeta Marte, né? E hoje, ó, tá vendo? Tô ficando cada vez mais. Memória tá boa. E hoje a gente vai falar sobre motivação para a vida, né? Vamos falar novamente sobre arte, cultura, mitologia, né? Com a nossa professora maravilhosa, a Cláudia, diretamente da África do Sul. Sim. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Então, hoje, o planeta que a gente vai estar explorando no nosso universo de saúde preventiva é Marte. E Marte, ele recebeu o seu nome porque ele tem essa cor meio avermelhada no céu, né? Quando você observa, tem épocas do ano que dá para observar melhor Marte. E ele tem esse brilho distinto das outras estrelas, que tem esse brilho avermelhado. E é associado ao deus da guerra, o deus, assim, do sangue da guerra, infelizmente, assim, a parte meio macabra aí da associação do nome dele. Mas uma coisa muito interessante é que tem uma diferença do deus Ares e do deus Marte da mitologia grega, que é o correspondente da mitologia romana, que na mitologia romana, o deus Marte, ele é o deus da guerra, ele é o deus que um dos deuses que eles faziam assim, que eles pediam, porque para eles, para os romanos aquilo era uma religião, né? Que eles faziam rituais antes de sair para a guerra e acreditavam que o poder de Marte é que faziam eles ganharem a terra e a guerra e expandir o império. Mas mesmo ele sendo o deus da guerra em Roma, ele tinha uma associação assim um pouco mais suave, digamos assim. Até a representação que eu escolhi hoje para a gente estar analisando, ela é uma representação de um fresco. Frescos são essas pinturas que são feitas na parede mesmo, na construção, no teto, teto de Sim. igreja, tem bastante, Olha, que só uma fica em Pompeia. observação. Só uma observação. Eu não sabia que o fresco eram essas imagens. E aí, esses dias não, ontem, eu estava subindo em algum elevador, acho que foi ao dentista, e aí tinha aquelas propagandas de elevador com uma televisãozinha fazendo propaganda, né? Não Sei, sei se você sei. já viu. E Aham. aí, e aí tinha falando assim,
frescos de Nápoles são encontrados, né, depois de 50 anos que tinham sido roubados, né? E aí, na hora, eu falei, olha só, agora as aulas da Cláudia já me ajudaram a entender o que é fresco. Tá vendo como é que tá gerando aprendizado? E eu achei curioso isso, porque você também tinha falado de... Não, você não falou de Nápoles, você falou da... Qual foi aquela cidade que teve a Pompeia. erupção? Pompeia, né? É, Exatamente. exatamente. Esse aqui é um fresco de Pompeia também. Que Sim. tem muita coisa legal. Tem mais, na verdade, em Herculano. São duas cidades, uma perto da outra, aí na Baía de Nápoles. Quando teve o Vesúvio, quando é um vulcão que eruptiu de um jeito muito, muito forte, muito brusco, muito rápido. E as escolas, eles têm meio que um consenso que provavelmente foi à noite que isso aconteceu, as pessoas estavam em casa, porque ele cobriu a cidade e petrificou tudo, petrificou as pessoas, as casas das pessoas, os objetos. E no que aconteceu isso é um sítio arqueológico perfeito, assim, então, porque deixou tudo conservado como estava. E é muito legal, assim, quando você tem a conservação dessas coisas que eram casas, que não era exatamente um templo, um prédio do governo grandioso, porque aí você começa a entrar na microhistória. E a microhistória é uma forma de estudo da história que, ao invés de você pegar os textos oficiais para estudar, ou então achados arqueológicos que são normalmente assim de prédios oficiais, você começa a estudar a partir do encontro de coisas das pessoas, coisas privadas, da vida privada da pessoa. Então, normalmente você vê também uma perspectiva diferente contada da mesma história, porque quando você tem o governo escrevendo sobre o governo, é uma coisa. Quando tem a perspectiva da vida que a pessoa levava e ela conta a história daquela época, é diferente. Então, é muito legal, assim, quando você consegue trabalhar com esses artefatos de casas comuns, de pessoas comuns, normalmente é muito rico dentro da história. É muito difícil fazer essa reconstrução, mas é um trabalho interessante. E Herculano e Pompeia são sítios arqueológicos incríveis para esse tipo de coisa. E o meu marido, ele é historiador da antiguidade. Eu tô amando, porque, assim, ele é historiador da antiguidade, só que ele não trabalha necessariamente com mitologia romana. Aí ele fica perguntando, me conta o mapa mental de hoje. Ele fica querendo saber, nossa, eu tô ensinando alguma coisa para ele. Porque normalmente é ele que me ensina esse tipo de coisa. Boa. Aí ele fez uma pesquisa, ele tem muita coisa ali que é relacionada à Itália, porque ele também estuda, ele começou o estudo dele a partir de ciência da religião, enfim. E Sim. aí a gente estava conversando, né, sobre como que a mitologia romana era uma religião para eles, e eles tinham, assim, esse negócio de imagem na Roma Antiga era muito comum, não só como eu estou falando, em prédios públicos, mas em prédios privados. E esse fresco, aparentemente, ele era um fresco de um lugar ali comum, de uma casa. E a representação de Marte, eu vou mostrar para vocês. Você fez aquilo do computador, Paulo? Você conseguiu ou não? De baixar no De computador a imagem? aparecer, né? Deixa, eu não me lembrei, Cláudio. É. Atendi o dia todo. Não, tudo bem. Eu mostro aqui sem problema. Eu mostro, não tem problema não. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Tá dando para ver? Agora hoje está bem melhor. É porque ontem o negócio era de metal e aí refletia. Essa é a imagem de hoje. Eu vou aproveitar e vou mostrar também o nosso mapa mental, que ficou muito bonitinho. Esse aqui é o mapa mental que a gente vai estar seguindo. Quem está lá no grupo do Telegram do curso está recebendo esse material, o mapa mental, para acompanhar as aulas. E deixa eu ligar aqui de novo a luz para melhorar um pouquinho. E essa representação do deus Marte, ele é um deus de guerra, só que ele está um deus muito mais tranquilo, suave, é quase uma representação mais delicada mesmo. E isso é muito interessante porque na Roma antiga, Deus Marte, assim como os deuses que a gente está vendo, também era um deus considerado um deus agrário, só que ele tem uma história do nascimento dele, tem algumas histórias diferentes do nascimento dele, mas tem uma que é de Ovídio, que é a versão de Ovídio, que fala que, na verdade, ele não é filho... Porque, assim, Ares, na mitologia grega, que é correspondente a Marte, ele é filho de Júpiter e Hera, que são, assim, os reis do Olimpo, né? Só que na versão de Ovídio, ele é filho só da correspondente a Hera, que é Juno, e ele nasceu dela de uma história muito linda, porque o pai dele estava muito ocupado, o Júpiter estava muito ocupado com o nascimento da irmã dele, que é a Minerva, que é correspondente a Atena, porque é muito interessante também o mito de Minerva, que ela saiu da cabeça do pai dela, então por isso que Minerva é considerada a deusa da sabedoria, do Uau. pensamento racional.
E aí, como ele estava ocupado com esse negócio todo, então Juno foi lá e foi ter um filho sozinha, na versão de um vídeo. E a história é muito bonita. Ela pediu ajuda para a deusa Flora, que é também relacionada à questão de fertilidade da primavera, quando eles observavam a natureza florescendo. E aí ela colocou no mito, ela colocou uma flor no ventre dela, e aí o deus Marte nasceu. E eles associam muito ele, não só um deus agrário, mas um deus agrário da época da primavera. E antigamente no calendário romano, e até hoje assim no calendário de quem segue a astrologia, o início do ano novo, é em março, na verdade, não é em janeiro. Janeiro é uma coisa tardia que aconteceu. Mas durante um bom tempo, o calendário romano, o início do ano era em março, no início da primavera, onde as coisas estão realmente começando a ser visível para eles. E como na primavera, no hemisfério norte, chove muito, aqui é o contrário, aqui chove muito no inverno. Mas no hemisfério norte, até aí no Brasil, Brasília, pelo menos, o inverno é bem seco, né? Então, a gente sabe que para as flores crescerem tem que ter a chuva. Então, eles associavam que Marte era o deus da chuva, que fazia chover, e que porque ele fazia chover, ele dava condições para a primavera acontecer. É bem assim, é um deus da guerra, mas é um deus muito mais delicado do que o deus Ares em Roma. E no mapa mental de hoje, eu acabei mandando um pouco tarde lá no grupo, né? Não sei se o pessoal conseguiu ver antes. Tem uma representação da Vênus, porque tem um mito que é muito legal, tem muita arte legal também, eu fiquei na dúvida qual que eu traria, que tem muita arte legal do mito de Marte com Vênus, que ele se apaixonou por Vênus, assim, desesperadamente, e ele é um deus mais impetuoso, um deus de guerra, mas nesse encontro com Vênus, quando você vê as representações da arte, ele está totalmente assim, aos pés de Vênus, ela controla ele, eles falam que é o casamento perfeito. E Marte representando essa energia que impulsiona, que faz você ir atrás do que você quer e você lutar, e Vênus representando essa energia do prazer, que a gente conversou, né, na sexta-feira sobre Vênus, e ela é associada ao prazer. Então é assim, é aquele esforço que no final encontra o prazer, e isso se equilibra, e assim as coisas acontecem. Que para o behaviorista é um mito muito interessante. A gente acredita muito nessa combinação do esforço com uma sensação de prazer como recompensa. E uma coisa que os romanos faziam antes de ir para a guerra era bem a época de... Eles faziam campanha militar, normalmente, em março. E também o fato dele ter nascido em março, lembra que eu falei da Saturnália, que era o evento lá para o deus Saturno? Tinha um para Marte também, que era como é que é? Era matriarcália, que era porque eles consideravam que porque a mãe dele deu a luz a ele sozinha, então ele era considerado esse deus que tinha a ver com a fertilidade, com a gravidez, com o nascimento. Era muito interessante as coisas que eles acreditavam, assim. Eu acho muito interessante. Eu gosto de analisar a parte mais artística, de história da arte, mas você pensar que as pessoas acreditavam nisso como religião é muito interessante. Era uma coisa bem assim. E como tem o sincretismo, né? Tipo, não era só o pessoal que vivia ali naquela região que hoje a gente conhece como a Itália. Quando eles conquistavam outros territórios, eles tinham mais ou menos o mesmo Deus, porque tinha essa relação com a natureza. Eles viam a natureza e falavam, isso aqui é um Deus, então esse é o tal do Deus Sol, isso aqui só pode ser um Deus, um trovão só pode ser um Deus. E é engraçado como em várias localizações diferentes o ser humano mais ou menos teve a mesma ideia de criar uma figura mitológica para esses eventos da natureza. Então, antes deles saírem para a guerra, lá em volta de março, que era onde começava a campanha militar, eles faziam cultos ao deus Marte e faziam também a irmã dele, a Minerva, que é a deusa da sabedoria, que era que ia trazer o raciocínio, a estratégia de guerra. E é muito interessante, a história da guerra no Império Romano é muito legal. Tem muita coisa interessante para ver, mas a guerra eu acho que é uma das minhas preferidas, assim, porque as estratégias de guerra que o exército romano usava eram, assim, extremamente interessantes, eficientes, principalmente as coisas que Júlio César aplicou, foi muito legal. E assim, eles consideravam que eles tinham essa característica, e aí quem dava para eles era Minerva. Então eles faziam um culto a Marte, um culto a Minerva e saía para a guerra. E era muito legal também que na época do Império Romano, tinha uma visão, eu estava falando para vocês que o deus Marte de Roma, ele é um deus da guerra, mas é um deus mais delicado. Eles acreditavam, mas aí é uma visão meio assim, de quem está no poder, né, obviamente, que toda vez que tinha uma guerra e eles conseguiam expandir o território do Império Romano, isso trazia, com certeza isso ia trazer prosperidade, porque agora são novos territórios, são novos
acordos comerciais, novas trocas, novos terrenos para plantar. Então, assim, eles sentiam que cada guerra que eles ganhavam, isso, na verdade, trazia paz para Roma, porque trazia paz para a economia, então gerava menos pobreza, se bem que a gente ainda está falando do Império Romano, então tinha muita gente ali muito oprimida, passando fome, mas aí eles tinham essa associação que Marte era o responsável pela paz que o Império Romano estava conquistando. E tem um templo muito legal lá em Roma, que eles fizeram uma reconstrução, é muito legal esse passeio. O Templo de Arapaz. Ele é bem branco, assim, é a coisa mais linda. Eles tentaram fazer uma reconstrução, eles têm algumas pedras e algumas coisas que eles acharam no sítio arqueológico mesmo, e aí eles reconstruíram o resto, então é muito legal que você entra dentro, é como se estivesse entrando dentro do templo. E uma coisa que esse templo tinha, ele era virado para o Campus Martius, que era o campo do deus Marte, para ter essa associação. Olha, a paz em Roma existe só por causa do deus Marte, só por conta dessas guerras que a gente conquista a paz. E, inclusive, tem uma imagem dele que fica bem no centro, assim, olhando para esses... tem várias representações de várias figuras mitológicas nesse templo, mas a de Marte fica bem no centro e olhando assim, para o Campus Martius. E então eles acreditavam que, na visão deles, de quem estava no poder, obviamente, porque quem estava oprimido não tinha muita paz nem nada, tinha escravo naquela época, mas que ele era responsável pela paz. Então era quase como se fosse um deus da guerra, só que muito mais dócil que o deus grego, a representação grega. E então você juntava essa força da motivação que te coloca para você ir atrás do seu objetivo, para você conquistar a guerra. E aí você pega a sabedoria da irmã dele, a Minerva, que também era uma deusa que eles invocavam. E realmente, assim, como eu falei para vocês, o exército romano ele tinha muita estratégia, assim, ele ganhava na base da estratégia as coisas. Então, era um trabalho muito eficiente, de muita vontade, assim, que você tinha que estar... Exército, né? A pessoa vai para a guerra se é tudo ou nada. Mas ele era muito estratégico. E aí, trazendo para as criações do bem, o bem, ele tem... A gente é uma comunidade muito aberta para vários profissionais, de várias linhas diferentes, não só áreas da saúde diferentes, mas linhas diferentes, mas acaba que o bem tem uma pegada um pouquinho que a gente chama de comportamental, porque a gente tem alguns profissionais do bem que trabalham com ciência comportamental, então essa questão de você estar desenvolvendo um comportamento com alguém, seja qual for a sua área de atuação, sei lá, eu tô aqui falando do personal, né? E do nutricionista, deixa já outra, não sei, uma fonoaudióloga. Uma fonoaudióloga que está ali, não sei, de repente trabalhando oralização com uma criança não verbal. Então, você vai estar, normalmente, a sua proposta, a sua intervenção, ela vai estar te pedindo algo novo. Você vai estar colocando uma coisa na vida da pessoa que não estava antes. Seja para resolver um problema de alguma coisa que estava fazendo mal para a saúde, ou seja para uma saúde mais preventiva mesmo, uma coisa para promover a saúde. Mas, normalmente, é um caminho novo que você vai estar inserindo para a pessoa. Então, é muito importante que você esteja fazendo isso com estratégia, porque você engajar em comportamentos novos, um novo estilo de vida, um novo procedimento com a sua saúde, é muito difícil no começo. E isso é muito guerra, importante, né? Que a gente esteja atento. Guerra. É uma guerra. Você tem que ter motivação, estratégia, entendeu? E o bem está muito ligado a esse tipo de coisa. Então, é um dos valores que a gente acha importante a gente passar para os nossos profissionais, porque eles vão se deparar com isso. A gente conversou aqui sobre as objeções, os desafios, e tudo isso realmente existe na vida das pessoas. Então, quando você for fazer o seu plano de terapia, é importante que você esteja ligado nessas coisas. E falando de motivação também, o Paulo, ele é assim, a motivação em pessoa. O Paulo é uma luz, assim, do bem. Quem conhece ele pessoalmente sabe como ele é inspirador e como ele vive a vida dele de forma inspiradora. E ele é realmente motivado para as coisas e sonhador. E ele, com certeza, tem uma reflexão muito legal para trazer para a gente também. Boa, obrigado. Obrigado, Cláudio. Como sempre, né, a gente aprendendo um monte, né, com a sua discussão sobre mitologia. E eu fico impressionado. A sua pesquisa é muito boa. Eu gosto muito desse vazamento, das coisas que você traz, das referências. Tenho certeza que, assim como eu estou aprendendo um monte de gente está aprendendo um bocado, né? Inclusive, aproveitar, antes de eu começar a falar aqui alguma coisa, vamos cumprimentar as pessoas que estão aqui, quem entrou, né? A Brena já acabou de fazer um comentário.
Obrigado pela presença, Brena, a Kátia, a Mariana, super fotógrafa, sabe? Fez um ensaio esses dias meu, ó, show de bola. A Thelma, a Flávia, obrigado pela presença, a Marcinha, a Dan, é Dani? Não sei, não lembro. Kathleen, a Dorcas está aí, o Antônio, a Vanessa, né? A Adelaia. Oi, Adelaia, quanto tempo? Daniel, quem mais? O Fio, né? A Babi, várias pessoas, a Rayana, que a gente já cumprimentou. Sejam muito bem-vindos, né? Nessa aula, quem chegou agora, tá? E está pegando essa segunda parte, tá? A gente está aqui falando hoje sobre Marte, né? E a Cláudia acabou de fazer uma super apresentação sobre o Deus Marte, e trazendo um pouco para a gente desse conteúdo, de cultura também, né? E fazendo essa super relação no final que ela fez em relação à saúde, né? E quando a gente pensa, inclusive, nisso que a Cláudia falou, eu achei bem interessante, porque nós, enquanto terapeutas, né, a gente precisa olhar para os nossos pacientes, para as pessoas ali que a gente está ajudando, e a gente precisa selecionar muito bem quais são as batalhas e as lutas que a gente vai encarar, né? E porque não é fácil, nem para a pessoa, né? Nem para a gente, né? Imagina para a pessoa que está ali enfrentando essas mudanças, né? E às vezes a gente tem uma estratégia, eu achei bem legal você fazer essa relação também com a Vênus, com a sabedoria, né? Que talvez não basta apenas ter essa força, né? Essa motivação, se a gente não tiver uma tática, uma estratégia, né? E eu acho que um terapeuta ele precisa equilibrar muito bem essas forças, né? Precisa equilibrar muito bem a sabedoria, o momento, o caminho, né, que ele vai escolher ali junto da pessoa que ele atende, né, e entender também esse momento e, e como essa pessoa ela se engaja nesse processo, né? E quando a Cláudia me trouxe essa discussão sobre Marte e a gente falou um pouco sobre, né, qual seria a proposta dessa aula, a gente acabou trazendo essa reflexão de trazer uma meditação para motivação para a vida, né? Quando a gente para pensar nisso, né, é uma perguntinha que eu faço muito, e eu falei hoje na nossa meditação, lá no nosso pro grupo, para quem está inscrito, e aí a gente fez uma reflexão. São várias perguntinhas que eu costumo fazer no consultório que são bem importantes para o processo, né? Eu costumo perguntar para as pessoas, e aí, qual é a sua missão de vida, né? O porquê que você está aqui, né? O que que você... Qual é o seu propósito, né? Então, esse tipo de pergunta, normalmente a gente faz aqui numa terapia para entender como essa pessoa, ela, não só como ela está do ponto de vista físico, do ponto de vista da energia vital, como eu falei, mas pensando o que que gera motivação de vida para essa pessoa, né? E é muito interessante porque a, a gente percebe que as pessoas que têm algum tipo de propósito ou que conseguem escolher alguma missão, né, alguma batalha, alguma luta, e aí por isso que vem Marte, né? Com essa coisa do desafio, do confronto, né, do fazer, né? E aí a gente para pensar nessa coisa do que motiva as pessoas, né? E normalmente, o que eu tenho visto é que as coisas que tendem a motivar muitas pessoas normalmente têm a ver com algo que vai além delas mesmas, né? Porque se a gente para pensar, as nossas necessidades individuais, elas são necessidades relativamente fáceis de serem atendidas, né? A gente precisa, quando a gente pensa lá na pirâmide de Maslow, eu não sei se você já viu essa pirâmide, Claudinha, você já viu? Das Acho que sim. necessidades, hierarquia das necessidades, né? Sim, Quando a gente sim, para sim. para pensar, né? O ser humano ele vai precisando de necessidades mais básicas, alimentação, moradia, e ele vai aumentando, né? Acho bem legal essa representação. Mas se você para pensar de um modo geral, atender essas necessidades,
é relativamente simples. A questão é que a gente, numa sociedade consumista e capitalista, né, a gente acaba querendo mais do mesmo. Então né, a gente já tem uma casa, a casa já é suficiente, mas é uma casa maior. É muito mais uma questão de status, de reconhecimento, né? Mas se você parar para pensar, é muito importante a gente encontrar alguma coisa, seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista ah, social, do ponto de vista até de uma experiência de vida, né? O que que nos motiva, né? O que que nos faz nos mantermos engajados, né? E ter vontade de acordar todos os dias e fazer alguma coisa, né? E aí eu parei para pensar, inclusive, na minha própria experiência, né? E uma das coisas que me motiva muito hoje, né, e que é paradoxal, porque me dá muito trabalho, tira muita energia, mas ao mesmo tempo me dá muita energia. E uma das coisas é lutar e manter o bem vivo, sabe? E eu até converso isso muito nas nossas reuniões, né, Cláudia, com o time, assim, o quanto que é desafiador, o quanto que não é fácil, mas ao mesmo tempo eu reconheço no bem, sabe, uma missão que vai muito além de mim, né? Então, isso daí me gera, é como se fosse uma guerra que eu comprei, né? E que eu, né, me comprometi com essa causa e me comprometer com essa causa, me envolver, né, com essa causa da saúde, né, de levar a saúde de qualidade às pessoas, né, me move muito enquanto pessoa hoje, né? Isso já era presente na minha profissão, tem muito propósito, né? Normalmente quem é psicólogo não é psicólogo à toa, quem trabalha com saúde, né? Normalmente não faz isso à toa. Mas quando eu pensei que havia uma oportunidade de a gente fazer algo além, né? Então eu abracei essa causa nesse sentido e isso hoje me traz uma energia que que eu sozinho não teria, entende? Tem muitas das vezes assim que a Cláudia falou agora há pouco, né? Nossa, o Paulo, né, tem essa energia, não sei o quê, mas 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 eu não sei quem vem primeiro, sabe? Quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha, sabe? Se é a briga que me gera energia, se é essa batalha, se é essa luta, né, no bom sentido, né, que gera essa energia, né, ou se é algo que vem antes. Eu acho que é uma combinação das duas coisas, mas é muito importante para mim estar engajado nessa batalha, sabe? E aí isso também me faz me lembrar de um terapeuta de um psiquiatra, na verdade, chamado Viktor Frankl, e aí eu trouxe ele na nossa meditação de hoje, né? Que ele é o criador de uma abordagem chamada logoterapia, né? E na logoterapia é muito interessante, porque o eixo da logoterapia é você encontrar um sentido existencial para a pessoa, é você ajudar a pessoa a encontrar um sentido existencial, né? Então, é, é, o Viktor Frankl vai dizer que as pessoas que normalmente estão em adoecimento, né, elas estão muitas das vezes perdidas no seu sentido existencial, né? E quando você encontra uma causa, uma luta, né, e principalmente se ela for maior do que você, né, isso normalmente te gera uma força, uma motivação, sabe? E isso daí contribui. Quando você está com a sua energia vital em dia, que é o que a gente falou lá na aula solo, né? Quando a gente está com a nossa energia vital preservada, quando a gente dorme bem, quando a gente tem uma boa alimentação, né? Quando a gente tem bons relacionamentos, aí a gente falou ontem da intuição, né? Então, algo que é mais sutil, que a gente vai se percebendo, e aí a gente entra hoje em Marte, que a gente fala do que motiva, e você encontra uma causa, você imagina essas coisas combinadas promovendo saúde, né, numa pessoa. É claro que a gente está utilizando uma linguagem mais lúdica aqui para representar essas coisas, mas em cada uma das áreas, os terapeutas que trabalham no bem, né, a gente tenta é, perceber como cada um pode colaborar, né, para essa pessoa, né, para essa terapêutica, né, para esse movimento, né, de saúde. Então, e uma coisa muito importante, né, é esse sentido, né? Por que que eu estou aqui? Né? Normalmente isso gera muita energia e muita força, né?
E aí a Cláudia falou uma coisa bem interessante ali também no final, quando você fala assim, o deus Marte, né, ele era associado ali à paz também, né? Então, por quê? Né? Isso é bem interessante, é meio paradoxal. Porque, às vezes, para ter guerra, você precisa ter paz, né? Eu já vi muita explicação nesse sentido, né? De que alguns estados, no passado, eles faziam guerra, não porque eles gostavam de brigar ou de matar pessoas, né? Mas porque era necessário para manter um senso de ordem, né? E na nossa vida, mais ou menos, a gente também precisa disso. Quando a gente está com uma vidinha assim, né, não vou fazer, não sei o que eu vou, né? Não tenho muitos grandes motivos para viver, sabe? É como se a gente não tivesse guerras, é como se a gente não tivesse missões, objetivos, sabe? Dificilmente um sentido, né? Então, e quando a gente tem, é igual eu aqui, né? Cheio de vontade de fazer as coisas acontecerem no bem, da gente mudar a realidade da saúde, né? Em Brasília, né? No mundo, né? Então, assim, é, isso, isso por mais que me gere, assim, é uma batalha muito grande, mas por outro lado, me traz uma paz, sabe? No sentido de eu me sentir fazendo a minha parte, de eu fazer, eu sei que eu não sozinho, eu não faço milagre, né? Mas quando a gente reúne um batalhão de pessoas em prol e a gente tem esse motivo, sabe? E a gente tem essa força, eu penso muito nas batalhas do bem, sabe? Eu penso muito nisso. Então, assim, isso vai além de mim. E, ao mesmo tempo, chega a noite, eu estou muito de cansado, mas eu durmo em paz. Porque eu sei que eu fiz o meu melhor, sabe? E lutei por aquilo que eu acredito, né? Então, Sim. essa é uma reflexão, né, da nossa motivação para a vida, né? Tem várias questões Uhum. que a gente poderia entrar aqui, mas gostaria de compartilhar isso com vocês. Sim. Eu passei também por um momento, eu comentei com o pessoal um tempo atrás, gente, como se eu tivesse aqui há um mês dando curso. Eu não lembro se foi no sábado, se foi na sexta-feira, de um momento que eu passei, um momento pessoal de. Porque eu saí do Canadá, eu morei lá 12 anos e eu vim morar na África do Sul, temporariamente, mas enfim, é uma mudança de vida, de continente, de clima, de cultura, de tudo. E aí a gente, quando você chega de um país para o outro, e é a segunda vez que eu passo por isso, né? Quando eu cheguei no Canadá também foi um pouco assim. Tem umas coisas que acontecem na sua vida que você não se dá conta, mas elas, principalmente as relações humanas, sabe? Tipo, você tá com a sua família perto, tá, você sabe que sua família é importante para você, mas na hora que você fica afastado, você fala, gente, isso era uma coisa que preenchia a minha vida. Era uma coisa assim que a gente não se dá conta da importância. Não, até que tem gente que consegue se dar conta da importância, mas você sente um vazio mesmo, sabe? Quando essas coisas saem. E também o trabalho que eu tinha lá, eu trabalho com crianças com autismo, eu trabalhava no governo do Canadá, era outra coisa que preenchia muito a minha vida. Então, assim, quando eu cheguei aqui, minha vida meio que ficou no zero, com uma página branca de novo. E eu tive muito problema, eu já tenho um pouco de dificuldade de cuidar de mim, porque eu tenho muita. Eu não sei, eu tô compartilhando um negócio bem pessoal aqui mesmo. Para mim é muito mais fácil fazer uma coisa que vai estar ajudando outra pessoa do que fazer uma coisa só por mim. Isso sempre foi um problema, assim. Já tem uns anos que eu estou trabalhando isso e tem algumas vitórias aí no meio desse caminho, mas é um problema meu que eu tenho que estar fazendo sempre. Então, normalmente eu tenho um envolvimento muito forte no trabalho, o que é bom. Meus chefes costumam gostar, mas enfim. Mas tem muito a ver com isso, sabe? De você estar cumprindo a expectativa das outras pessoas e tal. Então, quando chegou aqui, que parou tudo isso, parou a expectativa que os pais das minhas crianças tinham, que, bom, eu até já compartilhei um pouco disso com vocês, aconteceu uma coisa no meio disso, dessa dificuldade que eu já estava tendo, de sentir um pouco de falta de motivação, porque as coisas que me motivavam não estavam mais lá. Eu recebi uma notícia muito ruim de uma coisa que aconteceu no Canadá. As nossas crianças, eu trabalhava no governo do Canadá, o dinheiro que pagava o nosso salário, que bancava o centro de terapia, vinha do governo, era um funding do governo, um investimento do governo. E aí, teve as eleições, a cada 4 anos, a gente tem eleição também no Canadá, né, de estado, e aí ganhou um outro governo, o governo Partido Conservador.
e eles cortaram o investimento da terapia para as nossas crianças, porque assim, a gente tinha uma fila de espera que estava sempre, sempre grande, então a cada ano a gente conseguia mais investimento do governo para poder atender a mais crianças, e o trabalho foi crescendo, tem uns mais ou menos uns 35 a 40 anos eu trabalho lá. E Uau. aí veio esse governador e o negócio é fantástico, funciona super, tipo, e a gente conseguia muito dinheiro do governo porque funciona, porque a gente, analista do comportamento, a gente anota muito assim, tudo que acontece, então você consegue ver a linha do progresso do que aconteceu. Então a gente conseguia provar cientificamente para o governo que a nossa terapia funcionava, então, e que isso fazia com que as crianças entrassem na escola de uma forma em que eles iriam conseguir passar pelo período escolar e um dia ter um emprego, serem produtivos na sociedade, enfim. Então a gente recebia dinheiro cada ano, crescia mais. E esse governador, que é, inclusive é o que está lá agora, estou impressionada que ele está fazendo lockdown, porque ele não estava acreditando na ciência na hora que ele cortou o dinheiro das nossas crianças. E assim, a maioria das crianças que eu atendia, elas realmente não tinham condições financeiras, porque quem tem condição financeira não espera, porque às vezes demora 2, 3 anos para elas começarem a receber tratamento. Então, os pais já começam um tratamento privado, só que é muito caro. Não é caro assim, porque são muitas horas, é muito intenso o tratamento. Tem que ser no mínimo 30 horas por semana de terapia com profissionais da saúde. A gente tinha mestres e doutores, e, enfim, é um custo muito grande, né, para a gente fazer esse trabalho. E aí o governo pegou e fez. Ele pegou o mesmo dinheiro, é que nem tipo assim, digamos que o brigadeiro é todo o dinheiro que o governo tem. Aí, assim, alguns brigadeiros. Aí uma criança vai lá, recebe um brigadeiro, come. Outra criança vai lá, recebe um brigadeiro, come. Sei lá, tem 3 brigadeiros. Aí ele pegou esses 3 brigadeiros e dividiu entre 60 crianças. Aí cada uma ficou assim com um granulado, outra ficou com um pedacinho de papel. Todo mundo recebeu, ele acabou com a lista de espera, só que todo mundo recebeu uma coisa que não vai adiantar nada, que não é o suficiente, não está nem perto do que precisa. Sim. E aí foi muito triste imaginar as minhas crianças sem... Porque aí o dinheiro iria para os pais, ele tirou o dinheiro que saía do centro, que bancava lá os salários e toda a estrutura, que vinha direto do governo, aí o dinheiro está indo para as famílias, o que não tem problema de ir para as famílias. Na verdade, uma parte do dinheiro já ia para as famílias antes. Só que a quantidade de dinheiro que está indo é muito pouco para eles. Então, muitos pais, agora, eles tinham que pagar privado e eles iam estar sem dinheiro. Então, muitas das nossas crianças ficaram sem tratamento, e quem trabalha com autismo sabe, a gente fica muito apegado às crianças, assim, começa a fazer parte da sua vida, e imaginar as minhas crianças sem tratamento é muito difícil. Então, eu estava numa fase já difícil, assim, da minha vida emocional, e sabendo que isso aconteceu, e meus amigos, muitos perderam o emprego, com os meus colegas, em algum momento ia ficar tudo bem, porque depois a demanda continua, então eles iam ser contratados por serviço privado. Mas você passa uns meses ali desempregado, né? Isso é muito assustador. E tem muita gente vivendo esse momento agora no Brasil e no mundo todo, mas no Brasil a questão do desemprego tá difícil. Então, tipo, na pandemia tá terrível e o desemprego tá terrível também. E é muito difícil você não estar lá, sabe, com seus amigos. E eles lutaram muito, muito, eles protestaram muito. Era inverno. O inverno em Toronto é tipo -15. O pessoal ia pra rua fazer protesto com cientistas, os cientistas do governo, o pessoal doutor, sabe, indo pra rua, assim. Eles lutaram muito pedindo para reverter isso e não reverteu. E eu sei que muitas crianças ficaram sem atendimento. Isso foi muito difícil para mim. Então, eu entrei num quadro assim que eu não sei, eu não fui no psicólogo, não fui diagnosticada, mas que para mim parecia uma depressão mesmo, assim, foi muito difícil, porque foi um baque, assim, eu já estava num momento meio zerado, ainda veio um baque desse. E aí, eu estava nesse lugar lindo que é a África do Sul, e me sentindo tão estranha emocionalmente. A gente teve a oportunidade de ir para Roma, meu marido foi trabalhar lá. E Roma, como vocês podem perceber, é a minha cidade preferida da vida. Sempre que tem alguma oportunidade, algum dinheiro sobrando, vamos fazer a viagem, vamos para Roma. Vamos de novo para Roma, vamos de novo para Roma. Porque é infinito, né? A arte lá é infinita, não acaba. Assim. Você tá dentro da cidade, é um museu, é incrível, eu sou apaixonada por isso. E mesmo sendo apaixonado, eu lembro que ele saía cedo para ir para o congresso, ele foi trabalhar, estava apresentando no congresso, e aí uma cidade que eu amo passear, eu demorava horas para sair de casa. Eu saía de casa, tipo, já era casa assim, que a gente alugou um apartamento, né, para ficar. Já era 4 horas da tarde. Imagina, uma viagem internacional, você vai começar a sair para aproveitar 4 horas da tarde. Tinha alguma coisa muito errada comigo. Mas eu saía, depois consegui curtir um pouco, mas eu vi que o negócio estava pegando pesado, sabe? Eu não devia estar bem para estar desse jeito. E aí, um dos últimos dias, a gente fez um passeio
muito lindo, que é o lugar mais incrível que eu já fui na minha vida, que é uma cidade que fica perto de Roma, chamada Tivoli. Ela fica numa região mais alta de montanha e o inverno lá, o inverno não, o verão é mais fresco, Roma é muito quente. Então é uma cidade onde vários imperadores romanos e também, mais tardiamente também, os papas e o pessoal da Igreja Católica, eles construíam suas vilas para fugir um pouquinho do calor de Roma, né? E tem muito lugar interessante para conhecer lá, e um deles é a Vila d'Este, que é um jardim de águas. É um jardim maravilhoso, que ele é feito, ele tem, não sei quanto, tem muito mais de 100 fontes, assim, ele é todo de água, é um jardim de água, e eu tenho esse negócio com água, né, meu negócio é mar, é rio, é spa de água também, eu tenho mania de água, e o lugar é a coisa mais linda do planeta Terra, e eu lembro que a gente chegou para fazer o tour, né, eles têm aqueles audio tour, não sei o que, da Europa. Aí eles contando o que o pessoal fazia nesse jardim antes, eles curtiam aquela água, eles se molhavam com aquela água. Aí eu fiquei olhando, tava um calor, tava no verão, tipo 40 graus, 45 graus. Eu falei, ah, é? Aí eu peguei minha garrafinha de água, me molhei e curti o dia Legal. inteiro. Eu tava no céu, assim, tipo, aquilo ali era um paraíso para mim. E aí eu lembro que eu me senti feliz como era eu normalmente. Eu sou uma pessoa mais positiva, mais alegre, assim, mais motivada, mas tinha muito tempo que eu não sentia isso. No final do dia, eu tinha passado algumas horas, assim, a gente passou o dia inteiro naquele jardim, passei o dia inteiro molhado, com o cabelo molhado, o povo achando que eu tinha entrado dentro da água. Eu nem entrei na água, eu só me molhei, mas enfim, o pessoal passando, assim, olhando pra mim. Mas foi muito legal. E aí eu lembro que tem uma fonte que é muito linda, que ela é a fonte oval. No final do dia, a gente sentou até para descansar um pouco, né, que o jardim ele é em declive, assim, ele cansa um pouquinho o passeio. E aí eu fiquei olhando para aquela fonte e eu me deparei que eu estava feliz como eu não estava há muito tempo na minha vida. E eu lembro que eu fiz uma promessa para mim naquele lugar. Eu falei que eu ia começar a cuidar de mim de novo, sabe? Que eu ia tentar resolver isso. Lembro dessa sensação, foi muito forte. Eu estava num lugar lindo, estava muito feliz, eu tinha acabado de ter consciência disso. E aí eu tinha já um curso que eu já estava planejando ele já há muito tempo de preparação para o porque um outro sonho que eu tenho é trazer tudo que eu vi lá no Canadá para a realidade do Brasil em termos de tratamento de autismo, né? E eu sei da necessidade de treinar os profissionais aqui a fazer o que a gente fazia lá, porque lá eu treinava os profissionais, eles vinham fazer estágio com a gente, o pessoal que fazia pós-graduação em autismo e ciência comportamental vinham para nossa agência, e aí eu dava o treinamento para eles e eu sei que funciona, dava para treinar, o pessoal ficava bom e era muito legal. O pessoal que a gente treinava na nossa equipe, eles sempre conseguiam os melhores empregos, o emprego no governo. Aí a nossa equipe ficou até assim, nossa, a minha chefe chama Laura, né? Laura. Ela chama Laura. E aí eles falam, não, se você for para a equipe do time Laura, você vai conseguir um emprego, não sei o que, porque a gente conseguia treinar eles muito bem. Então eu sabia que funcionava, eu conheço todo o caminho. E aí eu estava adaptando para a realidade aqui do Brasil. E esse curso, trabalhando com autismo, eu já compartilhei com vocês, que é pesado pra caramba, é muito importante que a pessoa se cuide. E aí eu estruturei ele de uma forma em que a pessoa aprenderia os princípios de análise do comportamento e ela já estaria aplicando esses princípios, essas estratégias nela para ela sentir na pele assim, os efeitos quando você for aplicar isso em terapia com outra pessoa. E os exercícios, eles são todos baseados em cuidado de si. E aí eu comecei a aplicar o curso que eu criei em mim até para validar, né, esse formato de automonitoramento. E isso é uma coisa, e aqui, isso salvou, assim, salvou minha saúde mental real. É uma coisa que me trazia de volta para minha felicidade, para o meu centro, para a pessoa que eu sempre fui, assim. E foi um trabalho, uma coisa que eu uso até hoje, na verdade. É meio complexo, assim, tem vários detalhes, mas é um sistema que você coleta comportamentos que você está querendo trabalhar. E tem um sistema de reforço também, coisa de behaviorista. E toda vez que eu estou num dia mais ou muito agitada ou um dia muito triste, quando eu volto para esse sistema, porque às vezes a gente precisa criar artificialmente uma estratégia para que você volte a sentir. Às vezes a gente espera sentir para fazer, mas muitas vezes é importante que Sim, você faça para você conseguir sentir de novo. boa. E eu lembro que Às vezes isso a gente está salvou a tão minha vida. fora, né? Às vezes a É, gente está tão fora de um. A gente fala em análise do comportamento, de um contexto reforçador, né, com reforçadores naturais, que às vezes a gente precisa de reforçadores arbitrários, né? Que é o que se faz às vezes com a criança quando ela está aprendendo, né? Você dá os parabéns, não sei o quê, só que daqui a pouco você não precisa mais dar esses parabéns porque já tem um movimento natural. Só o fato de aprender já começa a ser reforçador. E na vida é isso mesmo, né?
Às vezes a gente precisa, aqui na terapia rola isso também, sabe? Às vezes a gente precisa observar, criar um contexto, né? Para que um contexto que às vezes é meio artificial, até com a família. Né? A gente fala assim, tenta fazer uma viagem, né? Fazer alguma coisa para dar um choque, para ver se começa a gerar um movimento novamente. Né? Eu acho que isso tem muito a ver com o que a Cláudia está falando. E legal que a Cláudia, né? Ela estava aplicando nela mesma, né? Coisa difícil. É, mas é bom para validar o método também. E aí o curso, ele já tinha muita coisa dele pronto, assim, mas ainda tinha umas lapidações. E como vocês que estão acompanhando aqui o curso sabem que eu gosto de dar uma floreada, colocar um pouquinho de arte, um pouquinho, até para deixar a coisa mais interessante, para ser uma jornada mesmo, uma experiência, né? Essa é a ideia, é tentar trazer uma experiência, porque quando você está ensinando presencialmente, você consegue trazer essa experiência para a pessoa, você recebe bem, vocês sentam, conversam. Esse meio digital, você tem que ter outras artimanhas assim para você poder ambientar as pessoas, fazer elas se sentirem bem. E aí é uma coisa que eu me preocupo, então eu invisto nessas coisas. E esse curso First, ele é todo baseado nesse jardim. E foi muito lindo. Aí eu estudei muito. Mitologia eu estudei mais ou menos. Agora esse jardim eu estudei ele muito. Vendo assim, palestra de escolas da área de paisagismo, que estudam desde a Idade Média, assim, até o Renascimento, os vários jardins. Eu sei um monte de coisa. De jardim medieval, de jardim renascentista. Eu amo essas coisas. E o curso, na hora que eu fui tentar trazer essas referências do jardim, eu fiquei impressionada, porque muito do que foi feito ali naquele lugar coube perfeitamente com os princípios da análise do comportamento. Eu fui entender sobre o... Oh, o Bruno entrou, que legal. Eu fui entender sobre o que estava na cabeça dele, que tipo de coisa ele estudava, e era exatamente isso. Ele estudava os padrões da natureza, e a partir de entender os padrões e as repetições deles, eles tinham até uma coisa meio de paisagismo da época. Eles tentavam controlar o ambiente, que era fazer um jardim, você tem a selva, tudo misturado, não, vamos controlar, colocar essa árvore aqui onde eu quero, isso aqui onde eu quero, para trazer uma ordem interior. Aí eu falei, nossa, tipo, eu acho que esse cara deve ser, sei lá, a reencarnação de esquina. Porque tudo que ele fez é muito, apesar de ser num tempo muito anterior à ciência comportamental, ele bebe muito dessa observação de padrões e de como você consegue colocar as coisas de acordo com como você quer. Então, por exemplo, tem umas fontes de água lá. Gente, isso tipo 1565, foi uma obra longa, demorou uns 20 anos, mas começou por volta de 64, 1564. Ou seja, não tinha tecnologia direito. Eles faziam essas fontes de água, tem uma fonte que são 100 caídas de água, 100 quedas de água, do jardim em declive, que era de baixo para cima, através de estudo, de matemática. Então, assim, era um controle da água, assim, ele usou muito do controle da água. Tem uma água que cai num órgão, que toca o órgão, então ele tinha que ter o controle preciso da pressão da água caindo no órgão, é a coisa mais linda, é um lugar encantado mesmo, não tem como ficar feliz. E aí, essa observação toda, eu falei, gente, eu consegui encaixar o meu curso, são 8 módulos, o número 8 era uma geometria que ele usou naquele jardim inteiro, eu consegui encaixar direitinho. E foi um processo muito lindo, porque o First ele é um curso muito pessoal, por causa disso, dessa experiência, e é um projeto que é muito importante para mim, que é conseguir ajudar as crianças com autismo no Brasil também. Enfim, mas mais compartilhando um pouco disso. E uma das coisas Isso que te é um move? desafio... Nossa, muito, muito, entende? Não só salvou a minha vida, como é um projeto que eu preciso ver aquilo que eu vi com as crianças no Canadá acontecendo no Brasil também. É lindo, o trabalho lá é lindo, vocês não têm ideia, assim. As crianças chegavam, assim, no primeiro dia, criança correndo pela sala, tipo assim, não tinha diferença entre você, a sala, uma parede, era tudo a mesma coisa. Depois de 2 anos, a criança saía, a gente preparava elas para o ambiente escolar. Então, ela saía de lá, depois de 2 anos de intervenção, muitas vezes a criança falando, a gente recebe muita criança não verbal, não necessariamente todas falavam, mas muitas falando, entrando na fila, porque são crianças pequenas, né? A gente prepara eles para entrar na pré-escola, tal, então na primeira série, mais ou menos. Então, assim, entrando na fila, levantando a mão para pedir para falar com a professora, brincando com uma criança, que é a coisa que eu mais amo na vida, é ensinar uma criança a brincar e ver eles brincando com outras crianças, sabendo interagir socialmente, aprendendo algumas coisinhas acadêmicas também que era necessário. Então, assim,
é uma transformação em 2 anos. Uma criança que não via a diferença entre você e uma parede, um brinquedo, era tudo a mesma coisa, não fazia contato visual, uma transformação dessa, sabe? E ela aprende a ir no banheiro sozinha, aprende a guardar o lanche dela, tipo assim, prontinha para ir para a escola, coisa mais linda. E eu sei que é possível, eu trabalhei lá há muitos anos, eu treinei pessoas que trabalhavam com isso, então é uma coisa que é importante para mim trazer. E muitas vezes a gente, como profissional da saúde, a gente tem esse desejo que o professor, que a pessoa que procurou a gente, que a gente vai começar a fazer uma intervenção, uma terapia, ou então, sei lá, um programa que seja, um personal trainer que vai soltar um programa com a pessoa, a gente tem esse desejo que a pessoa continue, né, de reter os nossos clientes, assim. Porque o resultado não vem assim instantâneo, então a gente precisa que ele esteja ali com a gente. Mas quando você pensa em manter uma pessoa ali motivada, você pensa na retenção dela, um desejo que você tem que entender que nem eu falei no início, a gente normalmente está propondo uma coisa nova, um comportamento novo, porque se a pessoa já estivesse fazendo o que você está propondo, ela não estaria ali te procurando, não estaria doente, entendeu? Normalmente você está ali para colocar uma coisa nova na vida dela. E vocês têm que entender que eu falo vocês, eu também. A gente tem que entender que é muito difícil você começar um caminho novo. É como se fosse uma trilha. A primeira vez que você vai passar, tá cheio de árvore, cheio de galho, cheio de cipó, pode ter uma cobra, muito pavor de cobra, enfim. E você precisa ir muito mais equipado, você tem que ir de bota, porque vai que tem a diabo cobra que vai te morder, você precisa de um facão para ir abrir na trilha, aquele negócio é assustador, é difícil. Mas depois, com o tempo, quem faz trilha sabe, assim, quando você vai, sei lá, pra Chapada, alguma coisa assim, normalmente tem uma trilha já pisadinha, bem mais tranquilo, porque muitas pessoas, é um caminho que já foi muito percorrido, as coisas se assentam e elas se facilitam. Mas no começo, a primeira pessoa que entrou ali na Chapada para chegar naquelas cachoeiras deve ter sido muito difícil, entendeu? E isso acontece na vida. Então a gente tem que, quando você tem que entender que você vai estar entrando num terreno, você vai estar levando, vai estar conduzindo a pessoa que está em tratamento a entrar num terreno novo, uma coisa difícil que ela não sabe fazer, você vai precisar de muito mais recursos, armas, para você estar munindo essa pessoa da capacidade dela de percorrer aquilo que você está propondo para ela. E é muito importante também você identificar o que você vai estar lutando contra mesmo, porque não vou entrar em tanto detalhe, mas normalmente as pessoas fazem uma coisa por um motivo, tem uma função. E às vezes é um comportamento que não deve mais estar ali. Tipo, a pessoa tem algum, sei lá, um vício em cigarro que prejudica o pulmão e ela quer parar por questões de saúde. Ela tinha um objetivo com aquele cigarro. Tem um porquê dela ser viciada naquilo, aquilo está acontecendo na vida dela. E, e quando você vai trazer um comportamento novo para substituir, você tem que estar pensando assim, o que essa pessoa está querendo com isso? Porque não adianta eu tentar dar alguma coisa que ela não vai alcançar isso que ela está querendo. Eu preciso de uma coisa saudável em vez de uma coisa não saudável. Então você tem que entender qual é o seu inimigo, o que você vai estar lutando contra. Por isso que eu falo, é importante você entender as objeções, os desafios, você ter esse tipo de informação da vida da pessoa, independente da uma anamnese técnica que você faça, você precisa conhecer ali o contexto de vida da pessoa, porque senão não vai acontecer, a pessoa não vai implementar o que você está fazendo e a probabilidade dela sair é grande. E a gente E tem a às liberação de vezes, uma substância. Oi, Fábio. e às vezes a batalha, você saber definir qual é o seu problema-alvo, né? Quais são os comportamentos-alvos ali, e entender essa relação, né, de função é muito importante. Por exemplo, a Cláudia trouxe essa coisa do cigarro, né? Eu me lembro de uma pessoa que eu atendi, que ela veio para terapia e um dos objetivos era parar de fumar, né? E aí eu poderia pensar em 1000 técnicas, sabe, para ela começar a parar de fumar, mas eu falei o seguinte: primeiro a gente vai entender qual é a função, qual é a importância que o cigarro tem na sua vida. E aí eu me lembro que numa das sessões, depois dessa, ela virou e falou: Paulo, eu pensei, e esses dias observando, eu entendi que o cigarro, para mim, é um amigo, sabe? E todas as vezes que eu tento ficar sem fumar, eu me sinto sozinho, né? E aí foi muito interessante essa fala e a gente compreender que o inimigo, naquele momento, talvez não fosse o cigarro. O inimigo, naquele momento, era a solidão, sabe? O inimigo, naquele momento, o que a gente tinha que combater antes de tratar o cigarro, a gente tinha que tratar a solidão, né? A vida social, tentar engajar ela em outras questões, porque talvez se a gente tirasse o cigarro naquele momento,
ela quebrava, entendeu? Então, às vezes a gente precisa preparar a pessoa. Por isso que a batalha não é fácil. Por isso que algumas lutas, algumas pessoas vão direto ali na coisa que elas acham que é problema, às vezes elas não ganham, sabe? Porque às vezes a gente precisa trabalhar e fortalecer outras coisas para depois a gente ir para aquilo que a gente julga ser alvo, que às vezes, na verdade, é efeito colateral, né? Ou uma combinação de coisas, né? Sim, eu tava indo aqui, Paulo, uma conversa engraçada no nosso chat. Eu só consigo ver quando eu paro de falar sobre tainha. Alguém falou que ia fazer tainha, outro eu vou lá, outro, o que que é tainha? É um peixe branco. Tainha é um Boa. peixe gostoso pra caramba. Ai, gente, vocês divertem demais, gente. Ai, Paulo falou um Eu negócio importante já rindo comi aqui de tainha. vocês. Eu já É, comi não, mas tainha. é Lá em bem... Santa Catarina tem bastante. É, exatamente, ele tá lá em Santa Catarina. Enfim. É. Então, é importante você identificar quais vão ser as objeções, o que você vai estar lutando contra, e você ter uma estratégia para isso. Então, tem uma substância que é liberada no cérebro, que é uma substância que ela é associada à recompensa, que seria a dopamina, que uma vez que você busca uma coisa, eu vou tentar ser breve, não vou ser tão técnico, mas a gente tem, quando a gente tem um comportamento, antes do comportamento, algum estímulo ali no seu ambiente fez você ter eu não entendo tanta parte de emoção e feelings porque eu não sou eu não sou psicóloga, mas assim, alguma coisa aconteceu dentro de você interno que você vai exibir um comportamento e alguma coisa logo após esse comportamento acontece e dependendo se o que aconteceu foi uma coisa que foi prazerosa para você, uma experiência boa, a tendência de que você vá de novo fazer aquilo a probabilidade disso ela aumenta. Então, as pessoas elas têm normalmente repertórios de vida, de comportamentos, manias e vícios e coisas que elas fazem no automático por conta desse sistema de recompensa do cérebro. Só que a dopamina ela não é só uma coisa que é liberada no seu cérebro, não só quando você tem uma recompensa. Porque, por exemplo, ela seria, eu diria que seria a substância da novidade, muito mais do que a da recompensa. Porque se você tem uma carteira de dinheiro, e aí, de repente, alguém vai lá e coloca R$ 40, hoje em dia não dá para comprar nada, e descobri que a Coca-Cola no Brasil custa uns R$ 10 já. Mas, sei lá, digamos, uma pessoa vai lá e coloca R$ 40 todo dia na sua carteira. A primeira vez você fala, meu Deus, R$ 40 na minha carteira, você vai ficar muito feliz, aquilo vai te deixar animado. Você vai falar, meu Deus, que coisa maravilhosa, vai ter uma sensação de recompensa por causa daquele evento que aconteceu. Aí depois, no outro dia, colocam de novo 40, você fica feliz. Aí no outro dia, depois todo dia já estão colocando 40, você meio que acostuma com aquilo. É legal, mas assim, não é aquela euforia toda. Aí se alguém coloca 60, aí a sua dopamina vai spike de novo. Você vai ter essa liberação de coisa eufórica. E é importante vocês saberem disso. Quando vocês estiverem fazendo o seu planejamento de terapia, não só pensar em como que você vai engajar ali a pessoa no seu tratamento, enfim, porque a gente trabalha com muitos profissionais, nem sempre é tratamento, né? Um professor de educação física não é exatamente um tratamento, mas enfim, a intervenção que você for fazer com ele como profissional da saúde, que você vai ter que ter estratégias considerando essa cadeia de comportamentos que eu falei para vocês, que vai fazer a pessoa manter um caminho ou não, ou ela não permanecer ali. E é importante que você também pense em como que você vai desenvolver uma questão assim de novidade. Porque não só você está reforçando essa pessoa, mas também uma questão da novidade. Eu vou dar um exemplo da minha prática clínica, porque vocês são múltiplos, vocês fazem muitas coisas diferentes, mas, por exemplo, uma coisa que a gente fazia com as crianças, às vezes era um programa de terapia muito importante que a gente tinha que fazer. A gente costumava separar assim, a atividade preferida da criança, o brinquedo preferido da criança para aquilo. Mas que a gente sabe, não, vai funcionar. Ele ama isso aqui, ele ama esse brinquedo aqui, isso aqui, ele faz qualquer coisa por esse brinquedo, vai dar tudo certo. Mas a previsibilidade fazia a criança não ficar mais tão motivada por aquele brinquedo. Ah, eu já sei, quando eu fizer isso, eu vou ganhar isso, né? Funciona durante um tempo, mas se for a longo prazo, não funciona. A gente tem que pensar em estratégias. Então, uma coisa que a gente fazia, a gente chamava a caixinha da surpresa. Então, assim, a criança sabia que se ela fizesse uma coisa que a gente está pedindo, que a gente está ali tentando ensinar para ela, que ela ia ganhar depois se ela fizesse esse esforço, né? De fazer o que a gente está pedindo, seja repetir uma palavra, porque a gente está ensinando, enfim, muitas coisas a gente fazia com elas.
ela sabia que aquela caixinha ia vir, isso ela sabia. Então ela estava motivada que ia vir. Só que ela não sabia o que tinha dentro da caixinha. Então cada dia a gente colocava uma coisa diferente. A gente fazia uma seleção dos brinquedos preferidos da criança. E às vezes são todos preferidos, são todas coisas que ela vai gostar, mas tem dia que ela vai gostar muito mais. E não é uma repetição, assim, a gente fazia de forma mais aleatória, porque quem estuda ciência do comportamento sabe que quando o, o schedule de reinforcement, como é que se fala isso? Esquema de reforçamento. Esquema de reforçamento. Quando ele é intermitente, ele fica menos previsível. Então, porque a pessoa fica assim, eu vou fazer, vai que vai vir aquele negócio legal que eu quero. Então, eu vou fazer sim. Tipo, entende? Ele nunca sabe o que vai vir. Até cassino, aquelas maquininhas de cassino é baseado nisso. Você continua a fazer aquele negócio porque às vezes dá certo, às vezes não dá, às vezes dá certo. Você fica na pilha de esperar quando que vai dar certo. É assim que funciona. Então, assim, o que a gente podia fazer com crianças com autismo é ali. A gente manipulava o ambiente, o brinquedo que ela vai ter acesso. E você, dentro da sua prática, você tem que pensar o que eu posso reservar de tudo que eu vou implementar com essa pessoa, o que eu posso reservar que esteja um pouco mais condicionado assim no... Por exemplo, você veio... Tem a Tati, acho que a Tati está aí. Ela é terapeuta integrativa, holística, e ela também é massoterapeuta. Então, assim, uma coisa, ela está ali num tratamento que ela desenvolveu com uma pessoa de massoterapia. Mas, sei lá, de repente, depois de 2 sessões, ela foi na terceira sessão, ela ganha um brinde que ela coloca uma aromaterapia junto, um óleo especial, não sei, cada um vai ter uma forma de alguma coisa que você possa reservar e que você possa estar meio que, quase que presenteando mesmo a pessoa por ela estar ali para você manter ela engajada. Isso vai fazer muita diferença. E, enfim, você tem que ser criativo, mas saiba que vai fazer toda a diferença na retenção da pessoa que estiver em tratamento ali com você. E hoje, inclusive, o desafio agora do Instagram para amanhã é um desafio que o pessoal gosta de colocar isso. Esse aí eu acho que vai rolar, que o pessoal gosta disso. Colocar o que você luta contra. Uma foto de alguma coisa que você lute contra na vida. Muita gente tem posicionamentos políticos, de justiça social, enfim, as pessoas têm as suas lutas, né? Então, o desafio para você postar alguma coisa que você lute contra, para você estar lembrando dessa aula de hoje, que a gente estava trabalhando essa questão de que quando você está com um cliente, você vai propor algo novo, você com certeza vai estar ali lutando contra alguma coisa na vida dessa pessoa. Assim, é só um lembrete para você estar lembrando que você luta contra. E é isso. Muito bom. Muito bem, pessoal. Mais uma noite aqui vencida. Obrigado pela presença. Fiquei bem feliz também com a aula de hoje. Aprendi um monte novamente, né? Foi muito bom compartilhar, escutar essa tua história, sabe, Cláudia? Né? Você vê, você colocou, né, uma história pessoal aí também. Eu também coloquei um pouquinho da minha aqui com o Ben. E a gente, cada um tem a sua batalha, tem as suas lutas. E a gente precisa ter muita criatividade para manter essa roda girando, né? Eu acho que essa é um pouco da temática de hoje. O que faz essa roda girar, né? Então, e o desafio de um bom terapeuta é fazer com que essa roda, sabe, da motivação, da mudança, do engajamento, continue a girar para os nossos pacientes, para os clientes e para nós mesmos também, né? Porque esses detalhes que a Cláudia falou, essas pequenas intervenções, nossa, ela faz uma diferença tão grande para a gente também no nosso trabalho. Uma vez eu escutei de um terapeuta famoso, o Brad Ford, que ele fala que um terapeuta que não diversifica o seu trabalho é como se fosse um músico que só toca uma música só, entende? É necessário que a gente varie um pouco, que a gente tenha um repertório amplo, né? De técnicas, de métodos, justamente porque não é porque uma técnica não é boa, ou que a gente precisa... É porque, primeiro, tem diversos problemas e, às vezes, a gente precisa ficar mudando um pouquinho a abordagem, né? A maneira de lidar com a questão. Então, a aula de hoje trouxe um pouco disso. Amanhã cedo a gente continua na nossa imersão, para quem está lá, tá? Seja... E muito obrigado a vocês, tá? Espero que a roda de vocês continue girando, né? Que a gente está aqui fazendo o possível, né? Para rodar. A gente está na nossa 5ª aula hoje, girando essa roda do universo da saúde preventiva e bem contente de todo mundo que está aqui participando,
envolvido aqui com a gente, gerando essa energia. Vocês são a nossa motivação. Sim, muito. Até Tá porque a tendo muita gente sabe. interação legal no direct do pessoal, é muito legal. Exatamente. Até porque a gente sabe que a partir dessas coisas que todo mundo que está aqui está aprendendo, isso vai transformar a vida de outras pessoas, né? E a gente vai continuar. A gente fazer essa roda girar e vocês fazem a roda girar lá para outras rodas girarem. Sim, é um movimento do bem, né? Exatamente. É um movimento do Tá. bem, exatamente isso. E o curso de imersão amanhã, a gente vai estar falando sobre como a gente conversou hoje de manhã, sobre o programa de saúde preventiva, a gente exemplificou mais para os profissionais como que ele vai funcionar, e amanhã a gente vai estar falando sobre a base de dados, porque o programa de saúde preventiva, a gente vai estar fazendo uma triagem com os usuários da nossa plataforma, os clientes, os pacientes de vocês, para a gente fazer um levantamento de demandas, organizar essas demandas e conseguir facilitar a conexão, que essa é a proposta do bem, né? Conectar as pessoas que buscam por saúde, bem-estar, com os profissionais que oferecem esses serviços. Então, a gente vai estar disponibilizando com vocês um sistema de organização dessas demandas que ele é muito visual, ele vai estar muito prático ali. Então, a gente vai, tipo, cortar o tempo que às vezes uma pessoa gasta tentando atrair mesmo um cliente novo, seja um perfil do Instagram, que você está postando conteúdo todo dia. E administrar o Instagram é muita coisa. Quando você não tem, assim... aqui no Bem a gente tem equipe de marketing, mas eu comecei o meu agora há pouco sobre o trabalho de autismo no Brasil e, nossa senhora, é um full-time job, assim. É muito difícil. E a gente gasta muito tempo com essas coisas, muito tempo para aprender e faz muita coisa que não dá resultado, porque, enfim, a gente não é especialista da área. Então, assim, é uma coisa que o Bank quer ajudar, é ajudar vocês a encontrarem as pessoas que buscam por vocês, porque elas existem, as demandas existem. E vocês estão ali prontos para receber, vocês estudaram, vocês querem trabalhar, vocês querem implementar o que vocês estudaram. Então, a gente quer facilitar esse casamento através dessa triagem. E também ela vai ser a sementinha da nossa criação das linhas de cuidado, que é o grande propósito desse curso, que é de estar colocando os profissionais do bem da nossa comunidade para começarem a trabalhar juntos. Então, baseado no que a gente tem de demanda e baseado no que a gente tem de especialidade dos nossos profissionais, a gente consegue criar uma linha de cuidado para a pessoa ter esse cuidado holístico da saúde dela, né? Com vários profissionais atuando. Então, enfim, aí amanhã a gente vai falar sobre isso. E a aula mais legal é a aula A. Ai, gente, eu tô muito animada para mostrar a aula A para o pessoal, que é da atmosfera que a gente está criando para que vocês possam estar trabalhando juntos, mesmo à distância, mas uma atmosfera bem com a pegada do bem, uma coisa bem tecnológica, só que ainda muito agradável, acolhedora e que deixa tudo muito visual ali para vocês terem um trabalho que fique claro para todo mundo, como que vocês vão fazer para acompanhar o andamento de um cliente que vocês estão trabalhando juntos, um poder acompanhar o trabalho do outro, porque quando a gente criou isso, foi muito baseado também nesse trabalho que eu fiz no Canadá, porque lá é exatamente isso. A gente tem uma equipe multidisciplinar que trabalha com a criança e todo mundo consegue acompanhar facilmente o trabalho um profissional consegue acompanhar o que está acontecendo com outro profissional, o que vocês estão fazendo com a pessoa através de um sistema de comunicação organizado. Então, a gente está trazendo tudo isso para o bem, uma adaptação para a realidade aqui do bem que a gente está fazendo. E é isso, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Eu acho que o Paulo acabou de cair, mas tudo bem, já ia encerrar a live. Muito obrigada, uma boa noite. E quem está lá no grupo do Telegram, amanhã vai ter mais meditação guiada, vai ter mais arte lá para vocês. E também a gente está mandando um planner diário. O trabalho lá no grupo do Telegram continua para dar uma ambientação na semana de vocês, para vocês virem para a aula já preparados. E o Paulo caiu, mas depois vocês dão boa noite para ele. E uma boa noite e que vocês tenham um dia maravilhoso amanhã. E quem quiser acordar cedinho e estar lá com a gente na imersão, é só mandar no direct para a gente dizendo eu quero, que a gente manda o link para você se inscrever na imersão. Tá bom? Boa noite, gente. Muito obrigada pela presença.